Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Excelentíssimo Sr. Diretor da Escola Secundária de Amarante, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, Excelentíssimas autoridades e representantes institucionais e empresariais, caros colegas, antigos alunos, funcionários, alunos, delegados de turma, representantes dos encarregados de educação de turma, convidados. É com grande satisfação que saúdo todos os presentes e agradeço sinceramente terem aceito o convite, o que honra a nossa escola e prestigia esta cerimónia. É para mim uma enorme honra ter o privilégio de vos dirigir umas palavras em nome desta instituição de referência no ensino público que hoje prefaz 50 anos a Escola Secundária de Amarante. Mas, na verdade, o que surge quando penso no discurso não é um discurso, mas sim uma viagem ao passado para relembrar a história da Escola Secundária de Amarante e reviver as etapas por que passou. E estão aqui hoje alunos que frequentaram as primeiras turmas, ex-professores que marcaram a história desta escola e deixaram a sua marca, contribuindo para o seu êxito. Penso também naqueles que já não estão entre nós, que muito se dedicaram a esta casa e que muita saudade deixaram. Todos contribuíram para festejarmos esta data. Hoje é um dia de reencontros e recordações. Vamos comemorar porque estamos todos de parabéns. O dia 20 de outubro de 2014 assinala o cinquentenário da Escola Secundária de Amarante. Foi há precisamente 50 anos. Exatamente. Foi há precisamente 50 anos que tudo começou. E na revista Escola é de Vita número 1, revista da Escola Secundária de Amarante, um artigo sobre o historial da escola, escrito pela Sra. Professora Clotilde Vancelene Macedo, professora de início da criação da escola, o seguinte: após porfiados esforços e insistentes diligências de alguns cidadãos e entidades amarantinas, entre as quais é justo destacar as câmaras da Presidência do Coronel Carvalho Lima e de Adriano Soares Natal, foi publicado no Diário do Governo o Decreto-Lei 45.980, de 20 de outubro de 64, que criava a Escola Industrial de Amarante. Era então Ministro da Educação o professor Galvão Teles. Fui procurar o referido Decreto-Lei que passo a citar. Ponto 1. As necessidades do país nos aspectos de promoção cultural e económica exigem que o movimento de difusão do ensino técnico profissional não baixe o ritmo e que se prossiga nos esforços destinados a assegurar o adensamento da rede escolar. Pelo presente diploma, tomam-se novas providências relativas a esse ensino. Aliás, é em execução do programa no segundo plano de fomento. Nas presentes circunstâncias, não é ainda possível fazer acompanhar a criação de escolas na construção imediata dos seus edifícios definitivos, apesar da notabilíssima ação desenvolvida neste domínio nos últimos 15 anos, através da fecunda colaboração estabelecida entre os Ministérios das Finanças, das Obras Públicas e da Educação Nacional. A abertura de novos centros de ensino está, por isso, dependente da obtenção por iniciativa e expensas das autoridades locais. Todos os corpos administrativos dos concelhos em que se encontra prevista a criação de escolas se mostram empenhados em facilitar a instalação destas, embora nem todos consigam remover rapidamente as dificuldades que a isso se opõem. Em consequência dessas diligências, torna-se possível instituir em alguns concelhos, a partir do próximo ano, o ensino técnico. Ponto 2. Citam-se, em primeiro lugar, os de Amarante e Ponte de Lima, cuja população total era, em 1960, respectivamente 47.823 e 42.979 habitantes. A média das aprovações nos exames da 4ª classe nos últimos 3 anos foi, em Amarante, de 802 e em Ponte de Lima, de 755.
Estes dois índices são suficientes para justificar a providência tomada. Continuando, no ponto 4, artigo 1º, está o que os amarantinos há muito esperavam. É criado, no Conselho de Amarante, um estabelecimento de ensino técnico profissional com denominação de Escola Industrial de Amarante, no qual será ministrado o ensino do ciclo preparatório e a dos cursos de Eletromecânica e Formação Feminina. Eu encontrei a notícia no Jornal da Terra Flor do Târega, datado 25 de outubro de 1964. Dizia assim: a notícia foi dada pela emissora nacional no seu noticiário às 20h30 do dia 22. Era criada a Escola Técnica de Amarante para funcionar ainda este ano. O Diário do Governo de 20 de outubro publicou o diploma necessário, que se aguardava há bastante tempo. Muitos descriam já da criação da Escola Industrial de Amarante, mas a Câmara não dormia. E o seu presidente, embora silenciosamente, continuava a trabalhar, a fornecer elementos, a insistir e a dar todas as facilidades. E assim se conseguiu realizar uma das maiores aspirações da nossa terra. Uma das maiores aspirações de todos os tempos, que curou a obra prevista e iniciada pelo Presidente Coronel Carvalho Lima. O Conselho está de parabéns e agradece ao Governo e ao atual Presidente da Câmara. A data de 20 de outubro fica sendo uma das mais importantes da história do Conselho de Amarante. Parabéns, amarantinos! Também fiz a minha pesquisa e sabem que encontrei a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Amarante, realizada no dia 28 de outubro de 1964. Num dos pontos da ordem de trabalhos, o assunto era a Escola Industrial de Amarante. Começava por referenciar o Decreto-Lei 45.980, de 20 de 10 de 64, que criava a Escola Industrial de Amarante. A seguir dizia: a propósito deste importante acontecimento, o Sr. Presidente disse que no dia 23, à noite, a população saiu, entusiasmada, para a rua, a dar largas à sua satisfação, acompanhada da banda de música local e lançando foguetes. A multidão, depois de ter percorrido as ruas da vila, veio aos passos do Conselho, sendo aqui recebida por ele, por alguns vereadores, funcionalismo e outras entidades. Falaram em nome de manifestantes, dois jovens operários, estudantes, e o Dr. Luís de Macedo, exprimiu a satisfação dos amarantinos e agradecendo ao Governo e à Câmara Municipal os esforços realizados para que a velha expressão de Amarante se concretizasse. Disse ainda que lhes prometiam transmitir ao Governo e à Câmara e aos seus sentimentos de reconhecimento, tendo interessado programas nesse sentido, as suas excelências, os senhores Presidentes da República e Conselho, Ministro de Educação Nacional, Finanças e Interiores, bem como aos excelentíssimos senhores Governador Civil do Porto, Diretor-Geral do Ensino Técnico Profissional e Inspetor Dr. Fernando Pamplona. Disse também que receberam numerosos telegramas e cartas de felicitações dirigidas à Câmara, dentro das quais salientou os do deputado José Alberto Carvalho, António Cardoso, Bruxado Rodrigues, Costa Neves, Manuel Amaral, Ana Maria da Glória Vasconcelos Carvalhal, Grêmio da Lavoura, Engenheiro Pedro Alvelos, Dr. Aurélio Tavares e Dr. Jorge Manuel Morado Val. Terminou afirmando que já foram marcadas pela Direção-Geral do Ensino Técnico Profissional as datas para o Serviço de Exames de Admissão e início das aulas, que abrem no dia 2 de dezembro próximo. Funcionário da escola nas dependências do antigo Tribunal e Conservatórias, do Registro Civil e Predial, enquanto não estiverem concluídas as instalações que vão iniciar-se na Casa de Moçadas nos termos já deliberados. Tudo foi feito com muito empenho e rapidez. O Sr. Presidente da Câmara, de imediato, publicou na Flor do Târega a informação sobre os exames de admissão. Dizia assim: saberá-se na Câmara, de 2 a 10 de novembro próximo, os boletins de inscrição, modelo da imprensa nacional para os exames de admissão, que terão início no dia 23 daquele mês. Depois do dia 10 e até o dia 22, também se recebem os boletins, mas então subcarregados com 100 descontos em expendituras fiscais. As aulas abrem no dia 2 de dezembro seguinte. As demais informações sobre a idade dos candidatos a admitir e dos documentos a juntar serão prestadas na Secretaria Municipal logo que sejam recebidas da Direção-Geral do Ensino Técnico Profissional. Passos do Conselho de Amarante, 24 de outubro de 1964, o Presidente da Câmara, Adriano Soares Natal. Disseste empenho e rapidez, sem dúvida, e também envolvimento e interesse de todos.
Isso foi evidente em todo o processo. Encontrei uma notícia interessante no Diário de Notícias de 4 de novembro de 1964, ou seja, ainda antes do início das aulas, cujo título era Amarante agradeceu ao Ministro Galvão Teles a criação da sua escola industrial, que começa a funcionar no próximo mês. É verdade, o Sr. Presidente da Câmara deslocou-se a Lisboa para agradecer. Passo a ler apenas uma parte da notícia. O Presidente do município, o Sr. Adriano Soares Natal, que com a gente da sua vila viveu momentos festivos, deslocou-se ontem a Lisboa, a fim de, como delegado da sua edilidade e do povo do Conselho, afirmar a viva voz ao Sr. Professor Galvão Teles, titular da Pasta da Educação Nacional, esse reconhecimento, fazendo durante uma audiência que se efetuou ao fim da tarde no gabinete daquele membro do Governo e na qual foi acompanhado pelo Governador Civil do Distrito do Porto, Sr. Dr. Jorge da Fonseca Jorge. Teve a citada audiência um cunho de muita simpatia e durante os minutos de conversa familiar que proporcionou, o Ministro Galvão Teles não escondeu, também por seu turno, a satisfação que lhe dera o conhecimento das manifestações de contentamento verificadas em Amarante, sobretudo porque elas traduziram como sintoma de maturidade da parte das camadas populares, ao sentirem elas próprias, numa reação fora de todas as dúvidas, o interesse e o alcance regional da medida tomada, que encontrou, assim, o seu melhor, mais compreensível eco. E como o ano letivo se aproximava, não havia tempo a perder. Por isso, a Câmara pôs à disposição várias salas das suas próprias instalações na ala direita do Convento de São Gonçalo, onde funcionou durante os anos letivos de 1964 e 65 e 1965 e 66. Foi designado como seu primeiro diretor e instalador o Dr. António Batista Martins, destacado da Escola de Terra de Coimbra, onde era professor efetivo que, dotado de grande dinamismo e supervisão e partindo do zero, conseguiu em pouco tempo recrutar um bom grupo de professores e pôr a escola a funcionar. Inicialmente com um ciclo preparatório e 2 anos mais tarde o curso geral de formação feminina e formação eletromecânica, ministradas por um total de 6 professores, sendo o setor administrativo assegurado por um funcionário da Escola de Penafiel, apoiados por 2 elementos da Câmara de Amarante que exerciam funções de pessoal auxiliar. A Escola Industrial funcionou 2 anos no velho convento, mas como as instalações eram provisórias, a Câmara iniciou imediatamente obras na Casa de Poçadas, que lhe pertencia por troca do antigo quartel, que mais tarde foi adaptado ao hospital. No entanto, apesar de sucessivas e dispendiosas obras de adaptação e ampliação na Casa de Poçadas, as instalações tornaram-se, dentro em breve, exíguas, o que levou ao desdobramento da escola, passando então a funcionar alguns anos no edifício do antigo Colégio de São Gonçalo, visto este estar já então a funcionar em novas instalações, nas Murtas. Mais tarde, verificou-se que ambas as instalações eram insuficientes e pouco funcionais, pelo que a Câmara da Presidência do Dr. Amadeu Cerqueira da Silva fez as diligências necessárias no sentido de ser construído um novo edifício. Para isso, foram previamente adquiridos os terrenos do campo de futebol, na Barroca, e áreas circundantes, o que obrigou a Câmara a adquirir outro terreno para as construções do atual estádio. Em 1982, a escola passa a funcionar definitivamente nas instalações onde nos encontramos atualmente, agora também em remodelação e a aguardar a conclusão das obras. É um espaço físico que suscita e proporciona bem-estar, um edifício amplo, aberto, com excelentes condições de trabalho. O diretor Batista Martins esteve ao serviço da escola desde o seu início até 30 de setembro de 1972, data em que, a seu pedido, regressou a Coimbra. Em 7 de 10 de 1972, foi nomeado novo diretor, Dr. Seixas Nery, que continuou a obra iniciada pelo antecessor até 18 de 9 de 74. Em 1975, os diretores foram substituídos por comissões de gestão constituídas por 5 professores eleitos pelo corpo docente da escola.
Esteve à frente da Comissão de Gestão de 30 de agosto de 1974 a 20 de abril de 1975, Maria Helena Duarte Sousa e Alves. A seguir, são criados os Conselhos Diretivos, que exercem as funções de Presidente Diretivo, António Augusto Coelho Cerqueira, Vítor Manuel da Cunha Pinto, Daniel Ribeiro Carvalho, Maria Antônia Ferreira da Silva, Vítor Manuel da Cunha Pinto, Maria Manuela da Cunha Monteiro, Fernando Fernandes Sampaio, Zélia Teresa Araújo Pires. De 1992 a 1999 exerce o cargo de diretor executivo Fernando Fernandes Sampaio e de 1999 até hoje o cargo de diretor. É verdade. O engenheiro Fernando Sampaio assumiu os destinos da escola desde essa data, o que claramente demonstra o bom desempenho do cargo, pela vasta experiência que possui na área de administração e gestão escolar, um conhecimento profundo da realidade da Escola Secundária de Amarante e uma grande dedicação pelo seu trabalho. A Escola Industrial e Comercial, cujas etapas acabamos de descrever muito resumidamente, foram o embrião da atual escola secundária. Continuamos no mesmo edifício desde 1982, remodelado, moderno, bem equipado, embora não esteja totalmente concluído, mas com excelentes condições de trabalho. No entanto, mais do que um edifício novo, precisamos do envolvimento e empenho de todos os agentes no processo educativo, seguindo o exemplo de vontade e perseverança que em 1964 os criadores desta escola demonstraram e, por isso, colocá-la no mapa das escolas de referência. Agradeço a colaboração dos alunos Débora, Sabrina, Alice, Diana, Tânia, Nuno e do meu colega, a professora Diana Basto. Obrigada.